Com o decorrer dos seus episódios, Helluva Boss nos apresentou 3 pecados capitais, e depois de um tempo, acho que já tá mais do que na hora de analisar esses 3 personagens e ver se eles são ou não boas representações dos seus conceitos. Esse vídeo está sendo feito por 2 motivos. Primeiro, eu tava devendo um vídeo focado nos pecados. E segundo, eu reparei que algumas pessoas acham que o Ozzy e a Bee não são boas representações dos pecados capitais. Algo que à primeira vista pode até parecer verdade se compararmos eles a outros demônios e outras representações dos pecados na cultura popular e na literatura. Mas quando analisamos a situação como um todo, vemos que eles são boas representações. Mas como só dizer isso seria pior do que um simples porque sim, vamos dar uma analisada neles. Mas antes, esse vídeo é um oferecimento da Game Shark Store, uma loja de jogos maravilhosa, e nesse mês de dezembro tá com 10% de desconto nos seus itens. E utilizando o cupom DUSTMOON você ganha mais 5% de desconto. Nossa! Eles ainda estão cadastrando alguns jogos e itens da loja no site, mas já tem bastante coisa lá e em breve vão adicionar os consoles retrô. Então fique ligado e comemore o fim de ano e o início de um novo com a Game Shark Store. Link na descrição e comentário fixado desse vídeo. Beleza, vamos começar deixando uma coisa bem clara. Apesar de ter claras inspirações na crença cristã e católica, Helluva Boss também demonstrou se inspirar em algumas outras crenças, ainda que em uma escala menor. E ainda assim, a série tomou diversas liberdades criativas, como qualquer obra geralmente toma. Então, não podemos simplesmente julgar os personagens com base nas crenças do nosso mundo. Afinal, isso seria bem injusto com a obra. Então, como Helluva Boss possui o seu próprio universo, vamos dar uma recapitulada em como esse universo funciona antes de irmos para os pecados em si. Diferente da grande maioria das obras que possuem demônios na sua trama, Helluva Boss fez questão de nos mostrar o mundo e a sociedade dos demônios. E é justamente por conta disso que eu acho injusto julgar os pecados capitais de Helluva Boss pelas bases das nossas crenças ou das obras como Supernatural, por exemplo. Porque Helluva Boss não nos apresenta os demônios apenas como demônios ou representações físicas do mal. A obra nos apresenta eles como membros de uma sociedade vasta e complexa, e acima de tudo, como indivíduos pensantes e com emoções e sonhos próprios. Vocês nunca tiveram um sonho na vida? Com o decorrer da série, fomos capazes de ver demônios de diferentes raças, regiões e classes sociais. Então não dá pra olhar pra Helluva Boss e simplesmente dizer que todos os demônios são iguais, todos são ruins e acabou. Sim, nós vimos pais ruins, ladrões, assassinos, causadores de traumas, máfias, problemas mentais, a vaca da Estela, que... essa aqui merece um vídeo próprio. Enfim, todas as coisas que a gente consegue ver na nossa sociedade atual, só que em um nível um pouquinho diferente, afinal as regras e morais da sociedade do inferno não são as mesmas que a nossa. Bens a Deus, né? E nisso entra o ponto. Ao existir uma sociedade funcional, com os demônios não sendo apenas representações do mal, mas sim indivíduos com vidas e ambições próprias, seria muito estranho que os demônios de classes mais altas se limitassem a ser apenas uma coisa e nada mais. A partir do momento que vimos o quão profundo o Stolas era, não se limitando só ao seu papel no inferno, mas também sendo um bom pai e uma pessoa bem complexa, isso ainda na primeira temporada, já era de se esperar que os pecados seriam personagens bem mais profundos do que apenas a encarnação de um dos 7 pecados capitais. Tendo dito isso, vamos começar dando uma olhadinha na Bee. Beelzebub, ou Bee para os mais íntimos, é a nossa bela e animada pecado da gula, sendo a segunda a ser apresentada na obra e de longe a mais animada e divertida dos 3. Desculpa Ozzy, mas é que se você mostrar a diversão em que você se destaca aqui, o YouTube vai complicar muito a vida da Vivzy, a minha e a do Fênix pra mostrar, né? Então, vamos dizer que pelo que se mostra em tela, a Bee é a mais divertida de vocês 3. Ainda assim, te amamos muito. Todo pecado acaba por ser algo interessante de se lidar, pois apesar de poderem ser simples, eles também podem ser interpretados de diferentes maneiras. No caso da gula, podemos simplesmente ter ele como se empanturrar até morrer ou a ficar tão obeso que você vai quebrar suas pernas só de ficar de pé. Mas também podemos entender a gula como não ligar para o que você abre mão, desde que consiga aquilo que você deseja. E antes que perguntem se isso não é ganância, não é, porque a ganância no geral consiste em não estar disposto a abdicar do que se tem, e ainda assim você sempre vai estar querendo mais. Grana, grana, grana! O caso da Bee é um bem interessante, na verdade, porque na sua única aparição, ela não só incentivou seu pecado, como também foi contra ele. O quê? No começo da festa, ela incentivou a comilança desenfreada. Comida, bebida, açúcar, fosse o que fosse, tinha lá e tinha aos montes.
Aqui, vimos a gula na sua forma mais simples, e todos ali estavam dispostos a abrir mão de um pouquinho de saúde, ou pelo menos dispostos a lidar com as dores de barriga e de cabeça que teriam mais tarde. Só que a Bee foi muito além de ser apenas a representação de um pecado capital, porque quando ela duelou contra o Blitz, ela se deparou com alguém acabado e autodestrutivo. O Blitz estava se afundando na gula e na luxúria, e ainda assim a Bee pediu pra Luna pará-lo. Ela não só é uma boa representação do seu pecado, o incentivando e o praticando de mais de uma forma, como também se mostrou bem mais do que apenas isso, estando disposta até mesmo a repreender, a ajudar. Eu não sei bem como descrever o que ela fez pelo Blitz, mas ela estava disposta a desincentivar o próprio pecado em outro ser para que não estragassem a sua festa. E por um pouquinho de preocupação com o Blitz aqui, não dá pra negar isso. Então a Bee como pecado tá mais do que aprovada e com louvor. Além de ser um bom pecado, ela é uma ótima personagem. Seguindo para o nosso próximo pecado, vamos para o nosso amado Galo de Fogo Gigante. Asmodeus, ou Ozzy, é o pecado da luxúria, sendo o primeiro que nos foi apresentado na obra e possivelmente o mais amado pelos fãs atualmente. Já na sua primeira aparição na obra, ele realmente mostrou a que tinha vindo. Afinal, ele não só era o dono de um clube em que aparentemente coisas aconteciam embaixo das mesas como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas também incentivou bastante a luxúria, não apenas na questão visual, como também na questão musical. Só que nessa ele não teve lá muito sucesso, afinal o Moxie é um romântico incurável. I think you were trying to sing something for me, Mox. Yeah, I was. I love us. I love us just the way we are. Fora isso, ainda vimos que ele projeta e fabrica brinquedos sexuais, alguns aparentemente perigosos, com risco de explosão, e também tá mais do que pronto para ter uma noite de ação assim que o seu amado parceiro volta de um sequestro. You wanna go make a mess? You really think that's a good idea right now, Fizz? Sure, don't you? Well, obviously. Esse cara honra o título de pecado da luxúria, e se você acha que pra merecer esse título ele teria que querer fazer sacanagem com qualquer coisa que se move, podendo ou não essa coisa estar viva, então eu acho que você tá na obra errada. Big Mouth fica no lixão algumas quadras pra lá. Tendo dito isso, desde a sua primeira aparição, o Ozzy já parecia sentir algo pelo Fizz além de simples desejo sexual. Algo que ficou bem mais evidente na sua aparição seguinte, e se depois dessa alguém ainda duvidava, o cara falou a plenos pulmões pra uma plateia inteira ouvir que ele amava o Fizz. E eu entendo que o pecado da luxúria amar alguém pode parecer algo anormal, afinal, pra muitos, amor e luxúria acabam não se dando muito bem. E pra quem diz isso, eu respondo que eles podem sim coexistir sem nenhum problema. A luxúria pode sim arruinar alguns relacionamentos e, em casos extremos, até acabar com o sentimento que um parceiro tem pelo outro. Mas também existem casos em que o amor e a luxúria podem sim existir em harmonia em uma relação. Fora que amar o Fizz não significa que o Ozzy vai ser menos luxurioso, pode só significar que a luxúria dele agora é destinada só ao Fizz e aos projetos que ele cria. O que pra mim não é problema nenhum, afinal ninguém aqui deve ser um puritano que acha que amor e luxúria não se misturam, né? Com tudo isso dito, Asmodeus está mais do que aprovado, um pecado de muito respeito. E com isso, vamos ao último pecado que nos foi apresentado. Mammon, a encarnação da ganância. Esse obeso, palhaço, árvore de Natal é de longe o pecado que mais esfregou na nossa cara que ele representa o seu pecado. Sério, uma das formas de descrever esse cara é como sendo um seu siriguejo mais 18, só que bem menos divertido. Ganância me dá a melhor sensação. Ganância me dá a melhor sensação. Honestamente, eu nem preciso explicar muito o Mammon, né? O cara é um ganancioso desgraçado do pior tipo. Mas pra não falar muito pouco dele, vale ressaltar um ponto bem interessante sobre ele. Esse filho da mãe representa não só o seu próprio pecado, mas também representa todos os outros. O quê? Aqui é só uma questão de olhar pra tudo que vimos em relação a esse filho da mãe. Nas cenas dele na teia dá pra ver claramente luxúria e gula. Inveja ficou bem clara quando pensamos que Lululand não é nada além de uma cópia barata do parque de diversões do Lucifer, Lulu's World. Ira com certeza não é um mistério pra ninguém. Orgulho é por aquilo que ele construiu, mesmo que atualmente ele não parecesse fazer muita coisa. Ou nada. E ficasse só lucrando em cima da imagem e dedicação do Fizz. E esse último acabou de enquadrar a preguiça.
O Mamon é uma representação perfeita da ganância, e essa última aí foi tanta que ele parece até estar querendo os títulos dos outros 6 pecados. Chega a ser impressionante. Com tudo isso dito, eu concluo meu ponto dizendo que sim, Ozzy, Bee e Mamon representam muito bem os seus respectivos pecados, e até agora, eles se mostraram personagens que conseguem ir além da interpretação simples do seu pecado e se provar personagens profundos e realmente interessantes de se acompanhar, ainda que alguns sejam mais profundos do que outros. Vai sua árvore de Natal obesa. Agora o que nos resta é esperar e ver se os demais pecados vão ser como a Bee e o Ozzy, que conseguem ir muito além de uma interpretação simples dos seus pecados, ou se serão como o Mamon, se prendendo ao básico do seu pecado, sendo exatamente aquilo que uma avó religiosa esperaria de um demônio que representa o pecado em questão. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e se preparem porque em 2024 vamos ter alguns caixinha indies novos. Dentre eles, o de pelo menos uma animação brasileira que muita gente já tá pedindo. E é claro, as tão aguardadas análises de Hazbin Hotel. É difícil acreditar que tá finalmente chegando. Vamos torcer para que esse ano a gente consiga manter uma frequência melhor, né? Que a faculdade não me esgane. Dito isso, eu sou o Dust, muito obrigado por me acompanharem até hoje e um feliz ano novo a todos.